Boa tarde, pessoal. Então, aqui é a professora Sara e eu vou gravar essa aula para vocês, relembrando alguns assuntos que a gente teve na semana passada, tá ok? Então, na semana passada, nós começamos a introduzir a termoquímica, que é o estudo do calor nas reações. Então, como vocês podem ver aí o slide que eu já passei para vocês, tá? Vou passar bem rapidinho essa parte, que é só para relembrar, tá bom? Então, vamos lá. A gente viu que a termoquímica estuda as quantidades de calor, mede as quantidades de calor envolvidas numa reação e relaciona essas quantidades, tá bom? A gente viu que ela é uma área da termodinâmica. E nós vimos também que a gente pode ter reações endotérmicas ou exotérmicas, tá? Então, endotérmica, o sinal de que é positivo, e exotérmicas, o sinal de que ele é negativo, tá ok? A gente viu como calcula a variação de entalpia, tá? O que é entalpia? O conteúdo total de energia de um sistema à pressão constante. Então, essa variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tá ok? Esse menos aqui é da reação, é da formulazinha, tá bom? Então, a gente viu que o ΔH, se a gente tiver uma reação com o ΔH menor que zero, ou seja, negativo, a gente vai ter uma reação exotérmica. E se a gente tiver essa variação de entalpia com ΔH maior que zero, ou seja, positivo, a minha reação é classificada como endotérmica, tá ok? Mostrei para vocês o gráficozinho, nas representações gráficas que tem aí, vocês podem acompanhar pelo vídeo de vocês também, tá? Está na página 197, esse módulo C, esqueci de falar no início da aula. Então lá, ó, vocês têm a variação de entalpia dos reagentes. Se ela cair, essa variação de entalpia diminuir, o calor é liberado, então aí o ΔH ele é menor que zero. Então, ao contrário, nós temos as reações endotérmicas. Então aqui, ó, a variação de entalpia dos reagentes, ela ganhou calor, ela absorveu o calor, né? Então, aí a variação de entalpia ela é positiva, tá ok? Esse foi o primeiro módulo que a gente já viu na aula passada. A gente também já fez os exercícios, tá? Referente a essa aula. Vou passar aqui rapidinho, que a gente já fez. Estou faltando só as 5. E aí a gente inicia então o conteúdo dessa nossa aula de hoje, que é o módulo C2, que está lá na página 199, do livrinho de vocês, tá? Equações termoquímicas, tá? Então lá, é a representação de uma reação química em que está especificado a equação química ajustada, ou seja, balanceada, o estado físico da substância, se ela está no estado sólido, líquido, gasoso, no estado de vapor, tá? A variedade alotrópica, quando existir, por exemplo, se for carbono diamante ou carbono grafite, ou enxofre rômbico, ou enxofre monoclínico, tá? Ele vai aparecer para vocês, se ela for uma variedade alotrópica, e vai indicar as condições de pressão e temperatura em que esse ΔH ele foi medido, tá ok? Então lá, equações exotérmicas, começando, ó. Então, o ΔH, ele é negativo, olha aqui minhas reações, ó. Menos 1.368 kJ, menos 23,4 quilocalorias. Pode aparecer nessas unidades para vocês, tá bom? A gente tem a equação aqui para vocês, ó. Tá balanceada. Tem o estado físico da minha substância aqui e esse valor da variação de entalpia bem na frente. Aqui, como outro exemplo, eu tenho as reações endotérmicas, onde o ΔH é maior que zero. Ó, então, eu tenho aqui a variedade alotrópica, o carbono grafite, mais um enxofre rômbico, formando aqui uma substância líquida. Então, o ΔH aqui maior que zero, sinal positivo, tá ok? E aí a gente tem a entalpia padrão, que ela é medida 25 graus Celsius a 1 atm, tá? E aí, no nosso caso, nós vamos estudar as entalpias padrão de formação, as entalpias de combustão e a entalpia ou energia de ligação, que seria no módulo C3, que nós vamos ver ainda hoje na aula, tá? Então, vamos lá, começando. Entalpia de formação, o ΔHF, tá?
O estado físico e alotrópicos mais estáveis em condições ambientes vai aparecer na sua reação química. Substâncias simples no estado padrão formam um mol de substância composta. O valor dessa substância simples, se ela está no estado padrão, ela tem entalpia igual a zero, tá? Ela não vai ter um valor de entalpia se ela está no estado simples, somente na substância composta, tá ok? Então lá, ó, por ser uma função de estado, o módulo da entalpia de uma transformação é igual independente do sentido. O sinal mais ou menos indica o sentido da transformação, se ela vai ser endotérmica ou exotérmica, como eu falei para vocês, positivo endo, negativo exo. Quando invertemos uma reação, alteramos o sinal de ΔH. Então, olha a reação que está em vermelho, tá? Então, aqui eu tenho meus reagentes, CO2 mais água, formando metano e gás oxigênio, que são os meus produtos. E aí eu tenho um ΔH positivo, minha reação endotérmica. Se eu inverter essa reação, o que antes era produto, vai passar agora a ser reagente, ó, CH4 e gás oxigênio aqui agora na parte azul, tá vendo? Então, se eu invertir minha reação, o que era produto virou reagente, o que era reagente virou produto, meu valor de ΔH também inverte. Se eu tinha um sinal positivo, agora eu tenho um sinal negativo. Entendeu? Se eu inverter, eu inverto também o valor de ΔH, tá ok? Só que eu também posso multiplicar e dividir minha equação. A gente vai ver mais especificamente essa parte na parte do módulo C4, que é a lei de Hess, que vocês vão precisar dividir e multiplicar reações químicas, tá? Mas aqui eu já vou mostrar para vocês. Olha a reação aqui em cima. Gás oxigênio, duas moléculas de gás oxigênio reagindo com uma molécula de gás, duas moléculas de gás hidrogênio reagindo com uma molécula de gás oxigênio, formando duas moléculas de água gasosa. E meu valor de ΔH é menos 483,7 kJ. Aí a gente tem duas regras. Quando a reação for multiplicada por um fator, por um número, ou dividida, o valor de ΔH também é multiplicado ou dividido, tá? Quando é invertida, o valor de ΔH também inverte o sinal, que eu já mostrei para vocês anteriormente. Então, vamos supor que nesse tipo de reação eu preciso dividir minha equação. Então, eu vou dividir o coeficiente estequiométrico aqui, tá? Não é o númerozinho, os índices dos meus elementos químicos. Eu vou dividir o coeficiente estequiométrico, que é o número que aparece na frente dos seus elementos, tá? Então, aqui, duas moléculas de água, 2 hidrogênio, e aqui seria só um oxigênio, tá? Então, na hora que eu dividir e invertir, tá? Então, se eu invertir o que antes era produto, passa a ser reagente, ó, água, formando gás hidrogênio e gás oxigênio. Se eu tive que dividir por 2, antes eu tinha duas moléculas de água, agora eu tenho uma. Antes eu tinha duas moléculas de gás hidrogênio, agora eu só tenho uma. Antes eu tinha uma molécula de gás oxigênio, agora eu tenho meio molécula de gás oxigênio. Se eu dividir minha reação, eu divido o valor de ΔH. Então, 483,7 por 2, 241,8. Como eu inverti, antes era negativo, agora passa a ser positivo, ok? Então lá, ó. A variação de entalpia de uma reação química é dada por a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, a gente vai utilizar muito essa fórmula a partir de agora, tá ok? Então, a entalpia é uma propriedade extensiva, a ordem da grandeza do ΔH é diretamente proporcional à sua quantidade. Então, se você multiplica, o valor de ΔH também vai ser aumentado. Se você divide, o valor de ΔH ele vai ser diminuído, tá? Então, aqui é um exemplo, tá? Onde eu tenho gás metano reagindo com oxigênio, formando CO2 e água, que é uma reação de combustão. E aí o valor de ΔH é menos 890. Quando eu inverti essa reação e multipliquei por 2, na verdade aqui não inverteu, né? Aqui só multiplicou. Então aqui eu dobrei a quantidade de gás metano. Ó. Eu tinha 1 metano e passei a ter 2 metano. Então eu dobrei a quantidade. De 2 gás oxigênio fui para 4 gás oxigênio. 1 dióxido de carbono fui para 2 dióxido de carbono. 2 moléculas de água, 4 moléculas de água. Eu dobrei, multipliquei por 2. Na hora que eu multipliquei por 2, o valor de ΔH multiplicou, tá? Continua negativo porque eu não precisei inverter, tá? Continuei
tendo os mesmos reagentes, ó, metano e oxigênio, e os mesmos produtos, CO2 e água, tá ok? Então, lá, quando invertemos uma reação, alteramos o valor de ΔH, que está aqui. Se eu tivesse invertido somente a reação, antes era negativo, passa a ser positivo. E a variação da entalpia ela também vai depender do estado da sua reação, se ela está no estado líquido ou no estado gasoso. Mas aí vai ser dado para vocês, tá ok? Observem no livro de vocês, tá? Vocês têm esse quadrozinho aí, entalpia de formação de algumas substâncias. É como vai aparecer para vocês nos exercícios, tá? Essa tabelinha aí. Então, ela vai ser dada para vocês os elementos, olha lá. Água líquida, menos 286. Água gasosa, menos 242. Tá? Então, ela vai ser dada para vocês. Vocês vão precisar calcular a entalpia da substância, tá? Então, a gente vai para esse exemplo. Bem, logo abaixo do quadro, tá? Na página 199. Cálculo de ΔH a partir das entalpias de formação. Numa transformação química, podemos identificar dois tipos de substâncias, os reagentes e os produtos. Tendo por base a variação de entalpia padrão de formação dessas substâncias, podemos determinar a variação de entalpia da reação. Como exemplos, vamos determinar a entalpia de combustão do metano em condições padrão, a partir das entalpias de formação da substância. Para isso, o primeiro passo é estabelecer a equação química devidamente balanceada. Então, aí no caso, a combustão. A gente tem metano formando gás oxigênio, formando CO2 e água. Como é combustão, meus produtos é fixo, eu já mostrei para vocês sobre isso. É gás carbônico e água. Só precisei balancear a minha equação, tá? Balanceou, tá bonitinho. E aqui eu tenho os dados da entalpia de formação das substâncias, CH4, gás oxigênio, como ele é uma substância simples, a entalpia dele é zero, como a gente viu, CO2 e a entalpia da água, tá? Então aí, ó, ΔH da reação é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. ΔH da reação, a entalpia dos produtos. Quem é meus produtos? É o CO2 mais a água. Fecha colchete, menos, que é da equação, né, da formulazinha, entalpia dos reagentes. Reagentes é metano e gás oxigênio. O que vocês não podem esquecer aqui, os coeficientes estequiométricos, tá? Ele vai ter que ser multiplicado pela entalpia de formação. Então, lá, o CO2, lá na minha reação, meu coeficiente estequiométrico é 1. Então, eu vou multiplicar por 1. E na minha tabelinha, o CO2 vale menos 393,5. Multiplicado por 1, menos 393,5. Estão vendo aqui, ó? Ok, mais a entalpia dos produtos. Então, o outro produto é a água. No caso aqui, a água, se vocês observarem, o coeficiente estequiométrico da água é 2. Então, aqui a entalpia de formação menos 285,8 vezes 2, já fiz aqui, menos 531,6. Coloquei aqui. Menos, que é a entalpia, né, da formulazinha, entalpia dos reagentes. Metano só tem 1, tem menos 74,8. Mais a entalpia do oxigênio, como é zero, eu coloco um zero aqui. Fazendo as somas, né? Então, eu vou ter a entalpia dos produtos menos 965,1, menos com menos mais, jogo de sinal, tá? Vocês têm que lembrar, vai usar muito aqui. 74,8 mais com menos, você vai ter uma entalpia da reação menos 890,3 quilocaloria por mol. O exercício ele pode pedir ainda se sua reação ela é endotérmica ou exotérmica. É só você observar o valor, ó, o sinal deu negativo, então eu tenho uma reação exotérmica, tá ok? E aí a gente finaliza o módulo C2, tá? E aí a gente vai para os exercícios. Como essa aula é gravada, eu sugiro que vocês pausem o vídeo, tentem responder as questões, depois voltem para poder assistir a questão já feita, tá bom? Então lá, continuando, vamos lá para o exercício. O acetileno ou etino é um gás que, ao ser queimado, atinge altas temperaturas e, por isso, tem aplicação em processos de soldas de metais. Esse gás pode ser produzido industrialmente a partir de etano, conforme a equação a seguir. Então, eu tenho o etano gasoso produzindo o etino
e gás hidrogênio. E a gente tem aqui a entalpia de algumas substâncias, tá? Principalmente da reação, tá? E vai dar para vocês diretamente da reação. A partir da equação dos valores apresentados na tabela, é correto afirmar que a variação da entalpia desta reação é. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês, tá? Aqui já está feita. Eu tenho minha reação química, o etano, formando etina e gás hidrogênio. Então, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quem são os meus produtos? É o etino, C2H2, e o gás hidrogênio. E os meus reagentes é o etano. Etino, aqui na minha reação, o meu coeficiente estequiométrico é só 1. E lá, se vocês forem olhar na tabelinha do exercício, o valor da entalpia dele é mais 228. Mas, porque eu estou em uns produtos ainda, a entalpia aqui dos meus produtos, que é o gás hidrogênio, como ele é uma substância simples e o valor que ele me deu dessa substância ele é 0. Então, está aqui, 2 vezes 0 é 0. Então, você tem a entalpia dos produtos mais 228. Continuando na fórmula, menos a entalpia dos reagentes. Meus reagentes é o etano, eu só tenho um etano. 1 vezes menos 84,0. Menos com menos é mais. Então, mais 84,8. Então, tudo, quando você somar no final, mais 312 kJ por mol. Cuidado com os sinais. Sempre coloca os produtos em colchete, os reagentes nos colchetes. Deixa o sinalzinho aqui, ó, da formulazinha sozinho. E por último, você faz esse jogo do sinal para vocês não confundirem, ok? Então, aí a resposta seria a letra B. Vamos voltar lá. A questão. Número 2. A indústria siderúrgica utiliza-se da redução de minério de ferro para obter ferro fundido, que é empregado na obtenção de aço. A reação de obtenção do ferro fundido é representada pela equação. Então, você tem óxido de ferro mais monóxido de carbono, produzindo ferro sólido e dióxido de carbono. Aí ele te deu as entalpias de formação das substâncias, tá? Então, ferro aqui é substância simples, valor é 0. A entalpia da reação a 25 graus Celsius é. Então, vamos lá. Deixa eu voltar lá. Vamos para a questão 2. Então, aqui, coloquei a reaçãozinha. Mesma forma, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, meus produtos é 2 moléculas de ferro, tá aqui, mais 3, porque, ó, meu coeficiente estequiométrico, 3 moléculas de CO2. Menos a fórmula, meus reagentes, óxido de ferro, só tenho 1, multiplica por 1, mais monóxido de carbono, tenho 3, multiplica por 3. O valor da entalpia de ferro, substância simples, 0, aqui vai ser 0. 3, o valor de CO2 é menos 393,5, menos com mais, menos 1.180,5. Aqui está os meus produtos. O menuzinho da fórmula está aqui, ó, continua aqui. Vamos lá. Óxido de ferro só tem 1, então menos 824,2, mais 3 vezes menos 110,5, que é a entalpia de formação do CO. Na hora que eu fizer esses cálculos aqui, estou deixando o menuzinho por último, tá? Da fórmulazinha, para a gente não errar no jogo de sinal. Então, menos 824,2, menos, aqui, ó, menos com mais, menos, 361,5. Soma isso aqui, tá? Continua negativo, né? Menos 1.155,7. Só que agora eu vou ter, ó, menos 1.180,5, menos com menos, mais 1.157,5. Na hora que eu fizer esse cálculozinho, eu ainda vou ter uma uma variação de entalpia de menos 24,8 kJ por mol, e aí essa seria a letra B, ok? Volta lá na questão. Mais um. A 3. A partir de considerações teóricas, foi feita uma estimativa do poder calorífico, isto é, da quantidade de calor liberada na combustão, da combustão completa de 1 kg de combustível, de grande número de hidrocarbonetos. Então, se é hidrocarboneto, é só carbono e hidrogênio, tá? Essa parte do lado orgânica.
Dessa maneira, foi obtido o seguinte gráfico de valores teóricos. Então, você tem um gráfico aqui, ó, quantidade de calor liberado na combustão, e aqui embaixo, que seria o X, massa de carbono dividido pela massa de hidrogênio. Então, ele te deu as massas molares de carbono e hidrogênio, porque é um hidrocarboneto, e ele te pergunta, com base no gráfico, um hidrocarboneto que libera 10.700 quilocalorias por grama em sua combustão completa pode ser representado pela fórmula. Primeiramente, acho 10.000 aqui, ó. 10.000. Onde está o 10.700? Né? Conta cada uma aqui, ó. 10.700 vai dar por aqui, ó. Eu não vou ter como colocar uma corzinha aqui, eu não lembro como faz, tá? Acho 10.700 aqui, vai ser mais ou menos aqui, você vai em direção à curva. Na hora que vocês forem ver, observar aqui, ó, a massa de carbono dividida pela massa de hidrogênio vai ser dada nesse valorzinho 6, tá? Lá em 10.700, que foi o que o exercício te passou. Então, vamos lá mostrar, vamos dar a resposta. Então, lá, no gráfico, 10.700 calorias vai dar no valor de massa de carbono e massa de hidrogênio igual a 6, que foi o que eu falei para vocês. E aí você tem que olhar as suas opções para saber que hidrocarboneto é esse. Então, começando lá, letra A, metano. Metano é só carbono e hidrogênio, né? 1 carbono e 4 hidrogênio. Acha a massinha de cada um, ó. A massa do carbono é 12, só tem 1 carbono, 1. 12 vezes 1, 12. A massa do hidrogênio é 1, como eu tenho 4 hidrogênio, 1 vezes 4, 4. Fazendo essa divisão de carbono e hidrogênio, que é o do gráfico, 12 dividido por 4 tem 3. Não é o valor 6 que ele quer, então não pode ser o metano. O próximo aí, C2H4, tá? C2H4 faz a mesma coisa. Eu tenho a massa do carbono é 12, como eu tenho 2 carbono, 12 vezes 2, 24. Hidrogênio, a massa é 1, como eu tenho 4 hidrogênio, 4 vezes 1, 4. Faz a divisão, carbono e hidrogênio, 24 vezes 4, 6. Então aí minha resposta seria a letra B, tá ok? Mais uma. O álcool etílico pode ser obtido pela fermentação de açúcares produzidos a partir de diferentes matérias-primas vegetais. Sendo assim, é um combustível renovável e não contribui para o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Considerando-se a importância de sua utilização como combustível, calcule o valor de combustão do etanol a partir de dados da entalpia de padrão fornecidos a seguir. Ele te deu do etano, da água e do dióxido de carbono. Aqui ele não te deu a equação química, mas ele falou para vocês que a combustão, a gente já viu reação de combustão. Então, reação de combustão, eu vou ter um combustível, um comburente, vai formar CO2 e água. Meu comburente é sempre o oxigênio. Então, meu combustível aqui nesse caso é o etanol. Então, vocês têm que saber a fórmula do etanol. Et, lá na orgânica, 2 carbonos, an, só simples ligação. E o ol, que é a função de um álcool, e tem o OH, tá? Então aí vocês têm que montar a estruturinha, saber a quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio que tem, para vocês poderem balancear a sua equação, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, etanol, mais o meu comburente, que é o O2, formando CO2 e água. Já montei a equação aqui bonitinho para vocês, a fórmula molecular dela. Então, eu tenho 2 carbonos de etanol. Então, eu tenho que ter 2 carbonos do lado de cá. Balanceei. Eu tenho 6 hidrogênios aqui, ó. 5 mais 1, 6 hidrogênios. Então, eu tenho que ter 6. Então, coloco um 3. 3 vezes 2, 6. Como já está balanceado desse lado, eu olho a quantidade de oxigênio. 2 vezes 2, 4. Mais 3, 4 mais 3, 7. Se vocês observarem, tem um oxigênio aqui. Então, 3 vezes 2, 6. Mais 1, que está aqui no etanol, 7. Está balanceado, tá bom? Então, vocês vão fazer a mesma coisa. A entalpia da reação, a variação de entalpia, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá? Então, meus produtos é o CO2, multiplicado por 2, porque aqui, ó, meu coeficiente estequiométrico dele é 2, mais meu produto ainda, eu tenho água,
vezes 3, que é o coeficiente. Tudo em colchete, tá vendo? Ó, os produtos em colchete. Menos da formulazinha, abro o outro colchete. Vamos ver quem são os meus reagentes. Eu tenho o etanol, só um, e tenho 3 oxigênios, tá? Então, fecha o colchete. O valor de CO2, menos 393,5. Tá bem aí na apostila de vocês o valor. É só observar, tá? Multiplicado por 2, mais o valor da água, menos 285,8, multiplicado por 3. Continua nos colchetes, para não confundir o sinal, tá? Menos da fórmula OH, O2, ele é um gás, substância simples, então vai ser 0, tá? Ele nem deu para vocês, porque o valor dele é 0. Do etanol, menos 237,6. Então, faz o cálculozinho. 2 vezes menos 393,5, eu tenho menos 787. Mais 3 vezes menos 285, vai dar menos 857,4. Menos com mais, menos. Então, tá aqui. Como aqui, ó, eu já vou tirar do colchete, já posso tirar fazer a regra de sinal. Menos com menos, mais 237,6. Somando isso aqui, menos 1.644,4, mais 237,6. E aí a gente vai ter um valor de entalpia de menos 1.376,8 kJ por mol, tá ok? E aí, se ele tivesse me pedido se a reação é endotérmica ou exotérmica, ela seria exotérmica, o valor dela aqui é negativo, então ela acontece com liberação de calor, tá ok? Vamos voltar lá. A 5, eu vou deixar para vocês fazerem, tá ok? A equação tá aqui. E ele vai te dar a letra A e te dá a letra B. Eu vou deixar para vocês fazerem o número 5. E depois, qualquer coisa, a gente tira as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, aí, tá? A gente viu o módulo C1, módulo C2. Nós vimos também os exercícios. E aí, então, eu vou finalizar essa aula para a gente poder ver na próxima o módulo C3, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, seja por WhatsApp, seja por e-mail, tá? Eu estou disponível para vocês, ok? Espero que vocês tenham entendido. Até mais.